A Arábia Saudita está iniciando um projeto de construção de um rio artificial de proporções monumentais, ultrapassando em ambição e tamanho até mesmo o rio Nilo. Estendendo-se por 12 mil quilômetros através de seus desertos áridos, esse empreendimento gigantesco não visa apenas criar o canal subterrâneo mais extenso do mundo, é também uma tentativa inovadora de transformar terrenos estéreis em terras férteis, fazendo uso de tecnologia avançada de dessalinização. Este projeto sem precedentes em escala vem com um orçamento impressionante, destacando o compromisso do reino em superar os desafios da escassez de água, convertendo a água do mar em água doce. O rio artificial está pronto para revolucionar a agricultura e a sustentabilidade em uma das regiões mais áridas do planeta, com planos de irrigar vastas extensões de desertos. A Arábia Saudita busca garantir suas necessidades de água e alimentos, além de estabelecer uma referência global em inovação ambiental. Será que este projeto ambicioso poderia transformar o reino do deserto em um oásis de vegetação e sustentabilidade? E como exatamente eles planejam alcançar esse feito? A jornada da Arábia Saudita com a água mudou drasticamente nas últimas décadas. Inicialmente, o país dependia de fontes locais de água renovável, o que significava o uso de água natural para a agricultura em pequena escala e para as necessidades diárias das pessoas. No entanto, ao longo do tempo, houve uma mudança significativa. O reino começou a utilizar água de duas fontes principais que não estavam prestes a se esgotar rapidamente: água dessalinizada do mar e águas subterrâneas antigas, enterradas profundamente no solo, conhecidas como águas subterrâneas fósseis. Essa mudança foi enorme, pois permitiu à Arábia Saudita utilizar água como países com clima chuvoso e rios, apoiando grandes fazendas e fornecendo água para residências, lojas e fábricas. A Arábia Saudita tem sido muito acessível com a água, tornando-a bastante econômica para sua população. Isso resultou em um aumento considerável no volume de água utilizado, especialmente na agricultura. De 1980 a 1994, o consumo de água no país quase triplicou, porém, grande parte desse aumento veio de reservatórios subterrâneos que não poderiam ser recarregados até 1995. O governo utilizou uma grande parte dessa água preciosa por um longo período. Até 1994, os cidadãos da Arábia Saudita não precisavam pagar pelo consumo de água em suas casas, era totalmente gratuito. No entanto, o governo começou a cobrar uma pequena taxa pelo uso da água no início dos anos 2000. Nessa época, o governo mudou sua abordagem em relação à construção e gestão de projetos de água, buscando a colaboração das empresas não apenas na criação de infraestruturas como plantas de tratamento de água, mas também no financiamento e gestão delas. Reconhecendo o problema do uso excessivo de água, o governo começou a reduzir os subsídios para ajudar com os custos da água em 2000. Eles incentivaram os agricultores a usar a água de forma mais eficiente com novas ferramentas, como a irrigação por gotejamento, que fornece água diretamente às raízes das plantas, e sensores que monitoram a umidade do solo. Isso ajudou a diminuir a quantidade de água utilizada na agricultura. A produção de trigo, que exigia grandes quantidades de água, começou a diminuir, passando de 4 milhões de toneladas em 1992 para zero em 2016. Sem rios naturais, o país historicamente dependeu do petróleo como sua principal fonte econômica e da dessalinização. No entanto, reconhecendo a natureza instável dessas soluções a longo prazo, a Arábia Saudita está agora pronta para embarcar em um projeto que poderá redefinir a agricultura e a gestão dos recursos hídricos em áreas carentes de ajuda. Este projeto inovador envolve a criação do maior sistema artificial de rio do mundo, uma iniciativa ambiciosa em escopo e revolucionária em abordagem, estendendo-se por mais de 12 mil quilômetros. Este feito da engenharia será construído no subsolo, sendo o primeiro do seu tipo em tal escala. O projeto visa produzir aproximadamente 9,4 milhões de metros cúbicos de água diariamente, utilizando tecnologia de dessalinização de última geração. Este rio artificial terá sua fonte no Mar Vermelho, convertendo a água salgada em um recurso potável fresco. O rio artificial fluirá pelo subsolo, projetado para minimizar as perdas por evaporação, dadas as temperaturas extremas do deserto. Sua largura e profundidade são projetadas para garantir um fluxo constante em várias partes do país, incluindo a maioria das regiões carentes de ajuda. Este é um passo corajoso em direção à autossuficiência agrícola em uma terra onde tal objetivo parecia inatingível,
introduzindo uma fonte de água sustentável e confiável. A Arábia Saudita espera cultivar vegetação em suas terras áridas, reduzindo assim sua dependência de importações de alimentos e diversificando sua economia longe do petróleo. Com uma largura de 11 metros e uma profundidade de 4 metros, esta hidrovia artificial está pronta para superar o icônico Rio Nilo em escala. O projeto incorporará tubos anticorrosivos especializados, medindo 2,25 metros de diâmetro, para facilitar o transporte de água doce por grandes distâncias. Esta rede de tubos foi projetada para ter o dobro do comprimento do Rio Nilo, destacando a ambição monumental do projeto. Essa conquista da engenharia não é apenas sobre criar uma nova fonte de água, mas sim sobre reimaginar a infraestrutura de abastecimento de água em uma escala sem precedentes. O sistema de tubulação, se esticado em linha reta, poderia circundar o globo várias vezes. A dessalinização, o processo de remoção de sal e impurezas da água do mar, está no centro deste projeto. Duas técnicas principais são usadas: dessalinização por membrana e dessalinização térmica. Cada método tem seu próprio processo e aplicação exclusivos, contribuindo para a eficiência geral do projeto. A dessalinização por membrana envolve o uso de filtros ou membranas para separar a água do mar dos sais e minerais, resultando em água potável limpa. Esse processo é altamente eficiente e pode ser operado em temperaturas mais baixas, sendo uma escolha popular para projetos de dessalinização em grande escala. A dessalinização térmica, por outro lado, envolve o aquecimento da água do mar até que ela evapore, deixando para trás o sal e outros minerais. O vapor é então condensado em água destilada livre de sal e impurezas, sendo uma opção confiável, especialmente em regiões com recursos energéticos abundantes. A Corporação de Conversão de Água Salgada, SWCC, uma entidade estatal, desempenha um papel crucial nesse empreendimento, supervisionando a produção de água dessalinizada em todo o reino. Isso garante um suprimento constante de água doce para atender às necessidades domésticas da população e às indústrias em rápido crescimento. A SWCC opera várias usinas de dessalinização ao longo da costa leste da Arábia Saudita e em outras regiões costeiras, contribuindo para que o país se mantenha como o maior produtor de água dessalinizada do mundo, com uma produção anual superior a 1. A Arábia Saudita produz cerca de 6 bilhões de metros cúbicos de água dessalinizada, representando 18% da produção global. Esse volume substancial de água é essencial para manter a vida e impulsionar as atividades econômicas em um país onde os recursos naturais de água doce são escassos. As usinas localizadas ao longo da costa leste são responsáveis por gerar aproximadamente 495,00 milhões de metros cúbicos desse total, enquanto as estações costeiras contribuem com mais 51 milhões de metros cúbicos. As usinas de dessalinização fornecem água e geram 24.888.487 MWh de energia elétrica, apresentando a abordagem integrada que a Arábia Saudita tomou em relação a atender às suas necessidades de água e energia simultaneamente. Esta energia alimenta o processo de dessalinização com uso intensivo de energia e apoia a infraestrutura do reino, destacando ainda mais a importância estratégica dessas plantas para os esforços de sustentabilidade do país. Apesar da relativa acessibilidade na importação de água, a Arábia Saudita enfrenta um desafio urgente com sua confiança em um único ativo econômico, o petróleo. A economia do reino é fortemente dependente das receitas do petróleo, o que representa riscos devido à flutuação dos preços globais do petróleo e à mudança gradual do mundo para as energias renováveis. Reconhecendo essas vulnerabilidades, a Arábia Saudita embarcou na missão de diversificar sua economia, reduzir sua dependência do petróleo e garantir um futuro mais sustentável para seus cidadãos. É aqui que o artificial Projeto Rio entra em cena, investindo em um ambiente tão vasto e recursos hídricos tecnologicamente avançados. O projeto de gestão na Arábia Saudita não está apenas abordando seu problema imediato de água e questões de escassez, mas também está estabelecendo bases para o desenvolvimento agrícola, outro pilar fundamental em sua estratégia de diversificação econômica. A visão de transformar um reino deserto em uma terra com um dos rios mais longos feitos por humanos é tão ousada quanto inspiradora. O que você acha sobre a iniciativa da Arábia Saudita? Gostaríamos de ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo.
E se você encontrou este vídeo esclarecedor, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais insights e atualizações.